Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 56. Capítulo 386. O inverno no território de Areia Fria tinha acabado de terminar, e o vento do lado de fora do castelo ainda trazia uma sensação gélida. Ao amanhecer, a neblina subia das encostas e a neve residual derretia lentamente pelas fendas nas muralhas do castelo. O barão Holder, senhor do território da Areia Fria, estava sentado no pequeno salão do castelo. A cadeira de madeira rústica rangeu levemente quando ele se sentou devido à sua idade. Ser um lorde como este é muito difícil. Holder murmurou com o rosto enrugado, como se temesse que outros no castelo pudessem ouvi-lo. Na verdade, ninguém o ouvia. Além de seus criados, quase ninguém estava disposto a ficar em seu castelo. O território da Areia Fria estava estéril há anos. Nos últimos 3 anos, as minas foram inundadas e os celeiros esvaziaram-se ano após ano. Não fosse o sal, os grãos, a madeira e os utensílios de ferro enviados pela Maré Vermelha, este lugar já teria entrado em colapso há muito tempo. Mas Holder, em seu íntimo, não estava disposto. Ele era o senhor do território da Areia Fria e, por direito, deveria ser o governante supremo do domínio. Mas e agora? Funcionários enviados pela Maré Vermelha inspecionaram os livros contábeis, os armazéns foram lacrados com selos da Maré Vermelha, e até mesmo a aração da primavera e a reprodução tiveram que seguir o cronograma da Maré Vermelha. Quando as pessoas no território enfrentavam problemas, procuravam os oficiais da Maré Vermelha, não ele. Senhor, o senhor tornou-se uma mera decoração. Ele coçou os cabelos desgrenhados, o rosto ainda mais enrugado. Mas Holder também sabia muito bem que sem a Maré Vermelha não teria sobrevivido ao inverno passado. Os últimos sacos de grãos no armazém de sua família foram salvos graças ao auxílio recebido durante a Maré Vermelha. Até mesmo o remédio de inverno que o filho dele tomou foi entregue pela equipe médica da Maré Vermelha. Mas quanto à rebelião, Holder apenas ousava pensar nisso em sua mente, sem ousar tomar qualquer atitude. Devo guardar mais 1 ou 2 vagões de minério. O pensamento de Holder surgiu cautelosamente antes de recuar. Esquece, o armazém tem um lacre, mesmo um saco a menos será descoberto. Ele pensou novamente, devo escrever menos nos livros de contabilidade. Imediatamente a imagem dos funcionários do departamento de supervisão passou pela sua mente, imaginando-se pendurado no portão da cidade. Ele já tinha ouvido falar das consequências para outros senhores que ocultavam seus livros de contabilidade. Holder sentiu um arrepio percorrer seu corpo, extinguindo completamente o pensamento. Então, devo expulsar os oficiais da Maré Vermelha? Não seja tolo, eu só tenho uma dúzia de cavaleiros, e um pequeno esquadrão deles seria suficiente para lidar comigo. Quanto mais Holder pensava, mais desanimado ficava, recostando-se na cadeira. Ser um lorde é realmente difícil. Se ao menos o Duque Edmund ainda estivesse aqui. Enquanto massageava as têmporas, um assistente bateu apressadamente à porta. Senhor Peter, o responsável pela ajuda às vítimas da Maré Vermelha, solicita uma audiência. O coração de Holder deu um salto. Peter, oficial de ajuda humanitária para a Maré Vermelha? Vindo a esta hora? Para quê? Acabou. Ele está aqui para me investigar? Sua garganta se apertou. A carta que escrevi para Collins foi interceptada? Ele se lembrou daquela carta cheia de reclamações, e seu rosto empalideceu instantaneamente, mas ele ainda tentou parecer calmo. Deixe-o entrar. Após o atendente se retirar, Holder rapidamente puxou as mangas para baixo, fingindo estar sentado ereto, mas o suor já se acumulava em suas palmas. Ele não esperou muito antes de Peter entrar no pequeno salão. Este oficial de meia-idade da Maré Vermelha vestia uma capa vermelha escura e fez uma reverência simples, mas emanava uma sensação de confiabilidade e integridade. Lord Holder. A voz de Peter não era alta, mas inspirava respeito. Holder fingiu impaciência. O que é? Peter não se apressou em falar, mas levantou a mão para sinalizar aos atendentes. 2 assistentes empurraram para dentro um baú de madeira, com metade da altura de um homem, tão pesado que as lajes de pedra rangeram. Holder ficou atônito, com o coração afundando pensando que fossem instrumentos de interrogatório. Instintivamente, ele recuou alguns centímetros na cadeira. O baú de madeira foi colocado ao lado da mesa, e Peter pessoalmente destravou o fecho com um estalo. No instante em que a tampa foi levantada, Holder prendeu a respiração. Lá dentro não havia documentos, nem selos, mas um baú inteiro repleto de moedas de ouro deslumbrantes. A luz do sol entrava obliquamente pela janela, brilhando sobre o ouro, como se iluminasse todo o pequeno salão. Holder ficou completamente paralisado, chegando até a esquecer de engolir. Peter colocou um livro de contabilidade em cima do ouro, com um tom tão firme como se estivesse anunciando um procedimento de rotina. Senhor, este é o dividendo do território da Areia Fria para este ano. Os lábios de Holder tremeram. Dividendo? 2.000 moedas de ouro. Peter virou-se pessoalmente para a página de acerto de contas no livro de contabilidade e a empurrou em sua direção. Este é o acerto de contas da Maré Vermelha. Não haverá erros. Holder encarou a página. O número 2000 era tão nítido como se estivesse gravado a ferro em seus olhos. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas sua mão tremia tanto que ele não conseguia nem mesmo agarrar a ponta da página do livro de contas. Em toda a vida do barão Holder, as moedas de ouro que ele vira juntas provavelmente somavam menos da metade do que havia naquele baú. O território da Areia Fria vivia na pobreza há anos. A renda de uma pequena baronia como a dele era mais uma questão de dignidade registrada na árvore genealógica do que de riqueza real em mãos. E agora aquele baú de ouro jazia diante dele pesado e real, seu brilho tornando impossível desviar o olhar. Um pensamento ridículo chegou a passar pela sua cabeça. Será que o céu está me pregando uma peça? Peter começou a explicar. Os trilhos deslizantes aceleraram os embarques em 6 vezes, e as bombas a vapor garantiram que as minas não tivessem tempo de inatividade.
A aquisição da Maré Vermelha também ocorreu após a estabilização dos preços, então a receita do território naturalmente disparou. Holder escutou com a mente em branco até um pouco tonta. Ele repetiu baixinho, 2.000 moedas de ouro. Em toda a minha vida, eu nunca vi nem 1.000. Peter abriu outro livro Razão. Além disso, o território também recebeu subsídios para congelamento no inverno, subsídios para ferramentas agrícolas, bônus para reparo de estradas e pontes e verbas para construção de escolas. Holder demorou um pouco para processar as informações, sentindo apenas um bloqueio no peito, que de repente pareceu se dissipar. Por fim, Peter tirou de sua bolsa um catálogo menor e mais fino, como em um grande final, e o colocou diante de Holder. Estes são itens disponíveis na Guilda Mercante da Maré Vermelha. Lords dentro do sistema da Maré Vermelha recebem descontos. A respiração de Holder, que havia se recuperado um pouco, estava novamente completamente desordenada. Ele encarava o catálogo como se fosse alguma magia proibida. Peter abriu o catálogo, o que lhe permitiu ver claramente as fileiras de itens, tecidos finos da Federação, espadas de aço forjado, joias, taças de vinho de cristal. Eram itens de alto preço que apenas os grandes nobres podiam comprar. Holder ficou completamente entusiasmado. Eu nunca sequer ousei sonhar com isto antes. Peter, posso comprar este conjunto de copos de vidro? Posso comprar esta espada? Até mesmo esta gema alquímica? Você é o senhor do território da areia fria, então é claro que pode comprá-los. O tom de Peter permaneceu calmo. A Guilda Mercante da Maré Vermelha os tem em estoque. Seu desconto também já está reservado. Holder sentiu como se tivesse sido atingido por um raio pela segunda vez e levantou-se da cadeira. Lord Louis. Lord Louis é realmente quem mudou o Reino do Norte. Como fui tolo. Ele já balbuciava incoerentemente fantasiando. Vou substituir toda a louça do salão de banquetes por vidro. E encomendar uma capa da Federação para minha esposa. Não, 2. As crianças também precisam ter uma. O território da areia fria precisa se tornar respeitável. Ao perceber que ele estava completamente absorto na imaginação sobre moedas de ouro e um futuro promissor, Peter acrescentou: Senhor, a Maré Vermelha espera que o território da areia fria possa sediar o Festival da Primavera localmente este ano, para celebrar com o povo. Este foi um passo importante na penetração cultural da Maré Vermelha, para integrar o território da areia fria mais rapidamente ao sistema. Mas Peter não precisava dizer essas coisas a Holder, e Holder não se deu ao trabalho de pensar nas razões mais profundas. Ao ouvir que se tratava de uma celebração, bateu com força na mesa, fazendo as moedas de ouro saltarem. Vamos celebrar. Tem que haver uma celebração. Nosso território da areia fria também precisa mostrar seu espírito. Peter assentiu com a cabeça. Incluirei sua resposta no relatório de hoje. Holder assentiu rapidamente. Escreva. Certifique-se de que Lord Louis veja a sinceridade do território da areia fria. Hoje foi o dia oficial do Festival da Primavera da Maré Vermelha. A névoa matinal do território da areia fria ainda se agarrava às paredes cinzentas do castelo de pedra. Mas o frio perene que persistia nas fendas e vielas parecia ter sido dissipado por um calor que emanava dos corações das pessoas. Com o raiar do dia, a rua principal já não era o silêncio sepulcral do inverno. Não ficou claro qual oficina de ferreiro foi a primeira a pendurar uma bandeira vermelha escura com um emblema de sol dourado. Logo em seguida, como se uma ordem silenciosa tivesse se espalhado por toda a cidade. A porta de madeira de cada casa foi adornada com placas de madeira com o emblema do sol, ou amarrada com tiras de linho vermelho vivo. Olhando ao redor, em meio às paredes de pedra empoeiradas e à neve persistente, aqueles vibrantes toques de vermelho da Maré Vermelha eram como chamas bruxuleantes, incendiando completamente esta cidade fronteiriça. Vapor branco subia de grandes panelas de ferro dispostas ao longo da rua. Nelas, eram preparados ensopados de aveia e carne especialmente para o festival. Embora os pedaços de carne fossem poucos, misturados com um toque de banha e aromas de ervas, o perfume se espalhou pelo ar e entrou nas janelas de todas as casas. Quente, pão redondo de centeio fresquinho, com especiarias. Graças à generosidade de Lord Louis, os gritos do vendedor ambulante romperam a tranquilidade da manhã, trazendo a atmosfera alegre característica de um festival. O velho padeiro, geralmente curvado e com uma expressão amarga, agora estava de pé, alto e ereto. Ele usava um avental amarrado na cintura e um emblema rudimentar de ferro do sol da Maré Vermelha preso ao peito. Havia sido distribuído por funcionários de ajuda humanitária alguns dias antes, e ele o polira até brilhar com graxa. Sua barraca estava repleta de itens realmente satisfatórios. Pães de centeio do tamanho de um punho foram assados com crostas crocantes, cada um coberto com um ponto vermelho de geleia de fruta simbolizando o brilho do sol. Diversas tiras de carne salgada, defumada e seca, pendiam de um suporte de madeira, exalando um aroma defumado irresistível, e havia também barris de repolho em conserva. Nunca ousamos imaginar celebrar um festival como este. O velho padeiro embrulhava pão em papel manteiga para um cliente, enquanto fazia um gesto de sol no peito. Se o policial Peter não tivesse trazido aqueles carrinhos de farinha com a equipe de socorro, o fogo do meu forno teria se apagado há muito tempo, naquela noite de inverno. Sob o barracão de madeira próximo, pilhas de cebolas e raízes transportadas pela caravana de mercadores da Maré Vermelha estavam empilhadas. Nos anos anteriores, no território da areia fria, essa abundância era desfrutada apenas pelos nobres senhores do castelo.
As ruas ficaram mais cheias de mineiros que acabavam de terminar seus turnos noturnos. Eles não tinham mais a mesma aparência do inverno passado, com os rostos cobertos de pó de carvão e os olhos insensíveis como cadáveres ambulantes. Hoje em dia, quase todo mundo tinha uma tira de tecido vermelho presa ao chapéu de lã ou a gola de tecido grosso, ou um desenho rudimentar de sol costurado. Corte para mim 2 pedaços de carne salgada com a largura de um dedo e pese um saquinho de açúcar mascavo para as crianças. Hoje é o festival da primavera, a casa precisa de um pouco de doçura. O mineiro corpulento tirou algumas moedas de cobre gastas e as colocou cuidadosamente sobre o balcão de madeira. Seu companheiro ao lado deu uma risadinha. O velho Tom, comprando comida para o festival tão cedo? Isso mesmo. O velho Tom sorriu, revelando uma boca cheia de dentes amarelos, e apontou para a enorme bandeira vermelha hasteada na torre do prédio administrativo ao longe. Está tão frio este ano. Se Lord Louis não tivesse enviado o oficial Pat, provavelmente já estaríamos enterrados em covas congeladas. Este dinheiro foi bem gasto. É para celebrar nossa fuga da morte. Enquanto os mineiros suspiravam, um som nítido de passos veio da esquina da rua. Pat estava caminhando por esta rua com os outros agentes de socorro. Ele vestia o uniforme vermelho escuro da Maré Vermelha. Embora sua capa estivesse um pouco velha, estava limpa, e os botões de latão em seus ombros brilhavam à luz da manhã. Agente Pat, que o sol brilhe sobre você. Senhor policial, este pão é recém-assado. Por favor, experimente, não precisa pagar. Assim que os moradores da cidade o viram ao longo do caminho, o mercado barulhento não se acalmou. Pelo contrário, uma onda ainda mais entusiasmada surgiu. Os homens tiraram os chapéus, e seus gestos demonstraram uma sinceridade sem precedentes. As mulheres sorriram e ergueram suas cestas, desejando encher suas mãos com a melhor comida. As crianças o seguiam como rabinhos, as mais ousadas chegando a estender a mão e tocar a barra de sua capa. Pat sorriu e acenou com a cabeça para cada um deles, recusando educadamente os presentes, mas aceitando o profundo respeito. Ele respirou fundo o ar, misturado com o aroma de trigo e fogos de artifício, e sentiu uma leve sensação de calor no peito. Um ano. Inconscientemente, Pat esfregou o discreto desgaste em seu punho, seus pensamentos vagando de volta para um ano atrás, quando pisou pela primeira vez nesta terra. Naquela época, o território da areia fria não era assim. Era como uma cidade muda, sem vida, onde até o vento que soprava carregava um lamento. Ele se lembrou de que era uma tarde sombria e que o comboio da Maré Vermelha acabará de entrar na cidade. Não houve boas-vindas, nem insultos. Apenas pares de olhos escondidos atrás de frestas nas portas, tábuas das janelas e cercas quebradas. Aqueles olhos estavam turvos, insensíveis e mais profundamente demonstravam uma vigilância como a de um lobo observando. Naquele momento, a distância entre ele e esses súditos era tão pequena, e ao mesmo tempo tão grande. Suficientemente perto para que ele pudesse sentir o cheiro mofado de suas roupas usadas, mas tão longe que não importava o que dissesse. Eles apenas o olhariam com olhos aterrorizados e fechariam as portas com força. Aos olhos deles, Pat, vestindo um uniforme vermelho, era apenas mais um lorde vindo para explorá-los. Eles o temiam, assim como temiam o inverno e a morte. Pat não recuou. Ele se lembrou do que o instrutor da Academia Maré Vermelha havia dito. Não espere que eles o entendam de imediato. Você deve usar ações para gravar suas regras em seus corações. Então ele começou a usar as habilidades que aprendeu em Maré Vermelha para resolver o desespero nesta terra, uma coisa de cada vez. A primeira coisa a fazer era trazer a mina morta de volta à vida. O poço da mina estava inundado com água subterrânea gelada. Os capatazes do antigo senhor feudal só usavam chicotes para forçar as pessoas a entrar na água, resultando apenas em mais alguns cadáveres flutuando. Após a chegada de Pat, ele não empunhou um chicote. Em vez disso, escreveu uma carta urgente para Lord Louis. Meio mês depois, vários monstros de aço expelindo fumaça branca foram transportados até a boca do poço, bombas a vapor. Quando as máquinas rugiram ensurdecedoramente, como bestas gigantes, bombeando incansavelmente a água negra do poço profundo dia e noite, os mineiros, antes entorpecidos, ajoelharam-se no chão, pensando que se tratava de algum tipo de milagre. Não se ajoelhem, gritou Pat, de pé na lama. Esta é a tecnologia da Maré Vermelha. A água secou. Começamos a trabalhar amanhã e haverá salários. A segunda coisa era fazer as pessoas se manterem eretas. Antigamente, os mineiros tinham que carregar cestos pesados de minério, subindo degrau por degrau do poço profundo. Muitas pessoas ficavam com as costas destruídas antes mesmo de completarem 30 anos. Pat trouxe pessoas do departamento de artesanato e instalou fileiras de trilhos revestidos de madeira e chapa metálica ao longo do poço da mina. Quando o primeiro vagão de minério, carregado de minério, deslizou facilmente para fora da entrada da caverna pelos trilhos, os mineiros tocaram os trilhos. Com as mãos trêmulas, eles perceberam pela primeira vez que não precisavam arriscar suas vidas para trabalhar. A terceira coisa era informar a todos para onde foi o dinheiro deles. Este foi o passo mais difícil. Pat ergueu uma enorme placa de madeira na entrada do salão administrativo, na qual foi afixado um livro-razão público no formato unificado da Maré Vermelha. Cada imposto arrecadado, o destino de cada saco de grãos de ajuda humanitária e o uso de cada moeda de cobre estavam claramente registrados. A cobrança de impostos dos antigos senhores era um roubo. A cobrança de impostos da Maré Vermelha é uma regra, disse Pat aos espectadores, apontando para o livro-razão. Cada grão de trigo que vocês pagam está registrado aqui. Quem ousar mexer com isso, a lâmina do departamento de supervisão o derrubará. Quando os súditos viram que aqueles números realmente se transformaram em estradas reparadas,
Celeiros construídos de acordo com os padrões da Maré Vermelha e rações distribuídas a eles no inverno, a camada de gelo chamada Vigilância finalmente derreteu por completo. Sem falar da escola municipal recém-concluída. Antes, os filhos dos mineiros só podiam rolar na escória de carvão como ervas daninhas. Agora sentavam-se em salas iluminadas, seguindo os professores enviados pela Maré Vermelha cantando Lorde Luís salva o território do norte. Quando o velho mineiro, com o rosto coberto de pó de carvão, ouviu seu filho ler palavras de um livro pela primeira vez, esse homem, que nunca havia derramado uma lágrima na vida, abraçou as botas de Pet e chorou tanto que não conseguiu ficar de pé. Foi assim, passo a passo, uma coisa após a outra. Pet usou o poder e a sabedoria que lhe foram concedidos pela Maré Vermelha para intervir à força em suas vidas, transformando aquele pântano lamacento em terra firme. Essa vigilância, como a de um lobo em voo, dissipou-se, substituída por uma confiança e reverência quase cegas. Eles começaram a perceber que esse rigoroso oficial Pet era diferente dos senhores anteriores, que apenas empunhavam chicotes. Ele era realmente aquele que lhes dava o que comer, aquele que verificava se os telhados haviam desabado, mesmo em uma noite de nevasca. Essa reverência não era apenas por Pet pessoalmente. Pet sentia que sempre que mencionava o nome Lord Louis, o brilho nos olhos desse súdito se tornava ainda mais devoto. Porque Pet lhes dissera, eu sou apenas um executor. Quem lhes deu as máquinas a vapor, os trilhos, a comida e as escolas foi Maré Vermelha, o grande conde Louis Calvino. Assim, essa gratidão fluiu através de Pet até aquele nome distante, como o sol. Então Pet caminhava pela rua, apreciando a sensação de estar rodeado de pessoas, de ser seguido por olhares. Essa sensação foi maravilhosa. Ele não era mais um humilde ajudante. Havia se tornado a espinha dorsal dessas milhares de pessoas, sua divindade protetora aos olhos delas. Essa sensação de realização fez com que ele sentisse que todo o frio que havia suportado e todas as noites em que havia passado acordado valeram a pena. E quanto mais ele desfrutava dessa honra, mais profunda se tornava sua gratidão por aquela pessoa. Inconscientemente, Pet olhou para a bandeira vermelha que tremulava à distância e respirou fundo. Sem Lord Louis, eu não sou nada. Foi Lord Louis quem lhe deu este uniforme, estes suprimentos e, mais importante, este conjunto de métodos contra a Maré Vermelha que poderiam mudar o mundo. Ele simplesmente seguiu o projeto elaborado por Lord Louis e construiu uma cidade tão maravilhosa. Todo o prestígio que ele possuía era um reflexo da glória da Maré Vermelha. Que o sol brilhe sempre sobre ti, meu senhor. Pet rezou em silêncio, endireitou as costas e caminhou com passos mais firmes em direção ao final da rua. Ali, o médico de plantão junto à Maré Vermelha estava fixando o boletim de saúde de inverno. Número de mortes, 6. Pet parou, seu olhar demorando-se naquele número. Quem não está familiarizado com a situação pode ver isso apenas como um recorde negativo, mas para quem viveu no território do norte por mais de uma década, esse número foi nada menos que um milagre. É importante saber que em invernos rigorosos anteriores, esse número costumava ser de pelo menos 200 ou até mais. Sempre que as nevascas bloqueavam as estradas, o território da areia fria se transformava em uma ilha isolada. Os idosos morriam silenciosamente em camas de terra geladas, os mineiros tossiam até a morte por tosse com sangue no meio da noite, e as crianças morriam jovens de febre porque não tinham dinheiro para comprar remédios. Naquela época, o fim do inverno era frequentemente acompanhado por um movimento intenso nas funerárias, e os cortejos fúnebres se estendiam de uma ponta à outra da rua. Mas este ano foram apenas 6. E Pet sabia muito bem o nome dessas 6 pessoas. 3 eram idosas e as restantes estavam em fase terminal de doenças pré-existentes. Ninguém morreu de frio, ninguém de fome e ninguém foi abandonado na neve por não ter condições de pagar por tratamento médico. Tudo isso graças ao posto médico na esquina, que exibia tanto uma cruz vermelha quanto uma bandeira do sol. Os médicos enviados pela Maré Vermelha não cobravam taxas de consulta. E a sopa de ervas amarga contra o resfriado era dada à força a todos os suzeranos fracos diariamente. Lord Louis disse que em território afetado pela Maré Vermelha, vidas humanas são mais preciosas que ouro. A Maré Vermelha havia conseguido isso. Mamãe, olha, eu tenho sol. A voz clara de uma criança irrompeu nas lembranças das pessoas. Um grupo de crianças, vestindo roupas grossas de algodão que não lhe serviam bem, segurava pequenos cataventos de madeira nas mãos, com desenhos de sóis pintados nas pás. Eles se infiltravam na multidão, cantando canções curtas compostas pelos bardos da equipe de ajuda. A bandeira vermelha se ergue, o gelo e a neve derretem, a graça do Senhor, como o vento da primavera que passa. Seus rostos estavam rosados, não mais com a coloração roxo-azulada da hipotermia. Os adultos olharam para aquelas crianças, e seus olhares se tornaram excepcionalmente ternos. De ambos os lados da rua, tochas embebidas em resina de pinheiro e fitas coloridas estampadas com o emblema da Maré Vermelha balançavam ao vento. Isso não era apenas uma decoração festiva, mas um verdadeiro ato de lealdade. Todos ali, desde o lojista que vendia pão com um crachá preso à roupa, até os mineiros agradecidos, e as costas eretas de Pet, tornaram-se a pedra angular mais sólida da Ordem da Maré Vermelha neste mercado repleto de elementos vermelhos. O vento ainda estava frio e a vida ainda não era próspera, mas enquanto vissem o onipresente emblema do sol da Maré Vermelha, os corações das pessoas se aqueciam, porque sabiam que enquanto aquela bandeira vermelha continuasse hasteada, o rigoroso inverno do território da areia fria teria chegado ao fim. Capítulo 387. No território do norte, no início do outono, o vento já trazia uma leve brisa fria. No distrito norte da cidade da Maré Vermelha, a plataforma de carga recém-construída estava isolada por um círculo de cavaleiros solenes com armaduras vermelhas. Poucas pessoas tinham permissão para se aproximar do círculo íntimo, apenas os escribas de vestes pretas do Salão de Assuntos Internos, os inspetores de uniforme cinza do Departamento de Estradas,
Uma dúzia de representantes convidados de caravanas de comerciantes e alguns artesãos veteranos especialmente autorizados a observar a cerimônia. Na encosta externa de terra, um círculo de súditos se reuniu vindos de longe. Estavam vermelhos de frio, mas seus olhos estavam fixos nos trilhos paralelos da ferrovia que se estendiam na névoa cinza esbranquiçada. Que tempo horrível! Reto encolheu o pescoço, tentando esconder o queixo congelado na pele de raposa que forrava sua gola. Ele aparentava ter pouco mais de 20 anos, vestindo um terno de seda sulista bem cortado, porém um tanto fino, o que o fazia se destacar entre os nortistas envoltos em grossas peles. Essa foi a primeira vez que ele acompanhou o pai a esse lugar, Cidade da Maré Vermelha. Não entendo por que temos que ficar aqui bebendo vento frio. Reto bateu o pé, reclamando para um homem magro e discreto ao seu lado. Ele nem sequer sabia o nome do homem, apenas que ele também era uma das pessoas convidadas por Lord Bradley, o administrador-chefe de assuntos internos. Ei, escuta aqui. Reto bufou com a arrogância típica de um jovem mestre de uma grande casa mercantil. Meu pai, o presidente da Casa Mercantil do Trigo Dourado, só me mandou substituí-lo porque tinha assuntos urgentes para resolver. O pessoal do Ministério do Interior diz que este é um momento histórico? Ah, baseado apenas nessas 2 barras de ferro enterradas na lama? O homem magro ao lado dele chamava-se House e não se irritou com a arrogância de Reto. Ele vestia roupas de trabalho cobertas de pó de carvão, o uniforme do departamento de artesanato. Senhor, disse House com voz suave, o senhor deveria abotoar a gola um pouco mais. O quê? Reto franziu a testa, pensando que aquele marginal estava zombando dele por causa de suas roupas finas. Porque essa é a veia de ferro do campo de neve, murmurou House. Qualquer um que a veja pela primeira vez ficará com as pernas bambas. Seria constrangedor cair, senhor. Reto estava prestes a zombar do sensacionalismo do caipira quando, de repente, o chão transmitiu uma sensação estranha. Assim que sentiu um ligeiro desconforto, o cascalho sob seus pés começou a saltar inquieto, produzindo leves ruídos de colisão contra os trilhos da ferrovia. Não era o tremor violento de um terremoto, mas uma vibração como a de 10.000 cavalos em disparada. Logo em seguida, uma rajada longa e desconhecida rasgou a quietude fria do início do outono. O som não era a paixão de uma trompa nem o rugido de uma besta mágica. Era frio, profundo e extremamente penetrante, atingindo diretamente a medula óssea de Reto, fazendo seu couro cabeludo formigar e engolindo o escárnio que ele estava prestes a proferir. A névoa tênue ao longe se dissipou violentamente. Nos olhos contraídos de Reto, um objeto colossal de aço, expelindo fumaça densa, avançava em sua direção ao longo dos trilhos. Que monstro é esse? Inconscientemente Reto recuou 2 passos, suas pernas cederam e suas costas bateram com força contra o corrimão. Se não fosse pela grade, ele realmente teria se sentado no chão, exatamente como House havia previsto. Essa é a veia de ferro do campo de neve, sussurrou House com os olhos brilhando de entusiasmo. O enorme para-choque dianteiro da locomotiva lembrava um pesado escudo usado por cavaleiros em investida, brilhando com a luz fria e singular do ferro frio. Enormes bielas de metal acionavam rodas de aço da altura de um homem, produzindo um som metálico estridente, porém incrivelmente rítmico, acompanhado por uma absoluta sensação física de opressão, a sensação de que se você não se movesse, seria esmagado até virar pasta. Clac, clac, clac. Conforme o trem se aproximava, Reto sentiu o chão sob a plataforma tremer levemente. Seus ouvidos se encheram com o rugido mecânico e o forte chiado do vapor gerado pelo gigante. Ele nunca tinha visto uma existência tão imensa e poderosa. A confiança e o desprezo que ele nutria como jovem mestre de uma caravana mercante foram completamente destruídos por esse gigante de aço. Ele sentiu um choque indescritível, que superava em muito qualquer imaginação que pudesse ter sobre armas ou guerreiros. Ele abriu a boca inconscientemente, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. É só isso. Reto finalmente conseguiu articular as palavras. Havia um silêncio sepulcral na plataforma, quebrado apenas pela respiração pesada que ecoava no ar. O trem, acompanhado pelo guincho estridente dos freios, parou exatamente ao lado da linha vermelha da plataforma. O vapor branco escaldante expelido pela válvula de alívio de pressão envolveu instantaneamente metade da plataforma. Uma onda de calor avançou, dissipando todo o frio. A porta da carruagem deslizou e abriu-se. Maré Vermelha. Lord Louis Calvin foi o primeiro a entrar em ação. Ele vestia seu característico manto preto de Lorde, e sua expressão era calma enquanto seu olhar percorria a multidão. Abra o porão de carga. Após um gesto de Louis, o vagão de carga lacrado, de aparência incrivelmente pesada, atrás dele, foi aberto pelos sapadores. Lá dentro havia montanhas de sacos de juta, cada um com a boca repleta, e estampados com o emblema dourado de espiga de trigo e sol. Reto inconscientemente se protegia. Ele já tinha visto muitas cenas em que pessoas famintas brigavam por metade de um pedaço de pão preto. Ele pensou que esses nortistas olhariam para os sacos de farinha como cães selvagens, com os olhos brilhando de ganância. Mas ele estava errado, completamente errado. Quando aqueles sacos de grãos que salvaram vidas foram colocados diante deles, nenhum dos centenas de súditos vassalos na periferia sequer olhou 2 vezes para a farinha. Inúmeros pares de olhos, como que atraídos por alguma força magnética, estavam fixos com fervor no jovem vestido de preto que estava parado diante da névoa branca de vapor. Era algo mais primitivo, mais fanático do que o desejo por comida. Era uma reverência absoluta por aquele que realizava milagres. Lord Louis. Alguém gritou primeiro. Logo em seguida, como um vento forte varrendo onda de trigo, a multidão na encosta de terra ergueu as mãos em ondas. Não houve pedidos de comida, apenas rugidos que pareciam queimar a alma. Lord Louis. Esse grito foi mais agudo do que o longo apito do trem momentos antes, atingindo instantaneamente os tímpanos de Reto. Guardião do inverno profundo. Grande Calvin.
a onda sonora irrompeu como um tsunami. Reto observou horrorizado enquanto House, o humilde artesão ao seu lado, agarrava-se firmemente ao corrimão com uma expressão fanática. Nos olhos de House havia um orgulho quase insano, o olhar de um crente exibindo o verdadeiro Deus a um herege. Senhor, o senhor viu claramente? Esse é o nosso senhor. Esse é o grande Lord Louis. Reto foi forçado a recuar repetidamente devido à crescente onda de fanatismo. Em meio aos aplausos ensurdecedores, Louis não demonstrou nenhum sinal de arrogância. Ele simplesmente ficou parado em meio ao vapor que subia e aos aplausos, olhando para os rostos fanáticos. Então o jovem Lorde fez um gesto. Ele ergueu lentamente o braço direito e pressionou com força o punho enluvado de couro preto contra o peito esquerdo, uma saudação de retribuição. Bum! Se a ovação anterior foi um tsunami, então este momento foi uma avalanche. Ao ver a resposta do senhor, a multidão ficou completamente enlouquecida. Reto chegou a sentir a plataforma sob seus pés tremer violentamente com a onda sonora, e não conseguia ouvir nada além daquele nome. Louis manteve a postura por 3 segundos completos. Então ele baixou a mão com a palma para baixo e pressionou suavemente o ar vazio. Mas no instante em que esse gesto cessou, a avalanche de aplausos milagrosamente começou a diminuir, até que finalmente, restaram apenas suspiros ofegantes e o rugido distante da máquina a vapor. Controle total. Isso não era apenas afeto, era domínio absoluto. Um homem de verdade deveria ser assim. Esse era o único pensamento de Reto. Louis não se demorou na plataforma. Escoltado pelos cavaleiros, passou pelo caminho automaticamente aberto pela população fanática e embarcou na carruagem que retornava ao centro administrativo. Mesmo depois que a comitiva do Lorde desapareceu no final da rua, o fanatismo sufocante permaneceu no ar por muito tempo. Meia hora depois, no centro administrativo da cidade da Maré Vermelha, o gabinete do senhor. A pesada porta de carvalho fechou-se lentamente atrás dele, produzindo um suave clique. O painel da porta, tão grosso quanto uma parede, isolava completamente o clamor aparentemente incessante do lado de fora. Louis desabotoou um botão da gola, tirou as luvas de couro preto manchadas de frio e pó de carvão e as jogou desplicentemente em um canto da longa mesa. Sente-se, disse ele. Deu a volta na mesa e sentou-se em sua cadeira de encosto alto. Não havia qualquer sinal de relaxamento que indicasse uma grande conquista. Suas costas permaneciam eretas e seus dedos batiam habitualmente no apoio de braço. Os poucos que o seguiram, Bradley, o comissário de comércio, Lambert e o hesitante Hamilton finalmente se recuperaram da atmosfera fanática anterior, retomando a compostura dos tomadores de decisão. Louis não falou imediatamente, simplesmente fechou os olhos, com os dedos tamborilando ritmicamente na mesa. 4 dias inteiros. Apenas 4 dias. Os ossos de Louis ainda estavam um pouco instáveis devido à vibração prolongada, mas isso fazia-se sentir real e alegre. No passado, esta estrada era uma artéria seccionada. Das minas do território da Forja Estelar aos cais de Porto da Aurora, era uma marcha mortal enlameada. Das terras agrícolas do território da Onda de Trigo às mesas de jantar da cidade da Maré Vermelha, era uma aposta contra a nevasca. Mas, durante essas 96 horas, essa fera de aço não descansou. Não precisava dormir, nem mastigar forragem como mulas e cavalos, nem mancava porque o solo congelado era muito duro. Consumia apenas carvão e água, percorrendo incansavelmente as planícies desoladas onde o dia e a noite se alternavam. Na manhã do primeiro dia, minério de ferro do território da Forja Estelar jorrou nos vagões como uma cachoeira negra. Na noite do segundo dia, a brisa marítima vinda do Porto da Alvorada, trazendo o aroma de especiarias do sul, invadiu as janelas. Ao meio-dia do terceiro dia, carregou pesados sacos de farinha do território da Onda de Trigo. E agora, na noite do quarto dia, eles jaziam tranquilamente nos armazéns da cidade da Maré Vermelha. Isso não era mágica, mas superava a mágica. Quando os 4 territórios foram unidos à força por essa corrente de aço, o conceito chamado Maré Vermelha finalmente se transformou de uma mancha de tinta em um mapa em uma entidade viva e pulsante. Um total de 1.200 anos, 4 dias. Mesmo já estando sentado em uma cadeira confortável, o comissário de comércio de Isla ainda achava aquilo um tanto inacreditável. Ele abriu o livro Razão que carregava consigo, seu dedo traçando rapidamente as linhas, seus olhos, habitualmente semicerrados, agora arregalados e expressivos, revelando o fervor zeloso de um comerciante. Meu senhor, se a minha caravana comercial mais prestigiada fizesse esta viagem de ida e volta sem considerar nevascas, bandidos ou mesmo a morte de mulas e cavalos por exaustão, levaria pelo menos 40 dias. E isso no verão. O comissário de comércio de Islan agarrou o grosso livro Razão, brandindo-o como uma arma. Isso significa que a nossa taxa de rotatividade de capital é 10 vezes mais rápida do que a das guildas de mercadores do sul. Enquanto as mercadorias deles apodrecem na lama, as nossas já foram vendidas 3 vezes. Isso nem pode ser chamado de lucro, é praticamente roubar dinheiro dos bolsos deles. Mais do que seus malditos lucros, o que me importa é como encaixar tudo isso, interrompeu Bradley, devaneio de Dislan. Podemos transportar a produção de um mês do território da Onda de Trigo em 4 dias. Céus, o celeiro da prefeitura simplesmente não consegue lidar com esse ritmo de produção. Bradley coçou os cabelos ralos e suspirou, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Lambert, que havia permanecido em silêncio, não olhou para o livro Razão nem bebeu água. Ele permaneceu atrás de Louis como uma estátua, o olhar baixo, aparentemente ainda saboreando as vibrações do trem em movimento. Não se trata apenas de carga. A voz de Lambert era baixa, audível apenas para as poucas pessoas presentes na sala. Como cavaleiro, ele não viu nem moedas de ouro nem pão. Se ao longo desses 4 dias, o trem tivesse sido carregado com meus cavaleiros e bestas pesadas, isso significaria que, assim que os bárbaros do norte começassem a se reunir, nossas espadas já estariam em suas gargantas. Ele ergueu a cabeça, olhando para Louis, seus olhos brilhando com uma luz fria.
4 dias são tempo suficiente para lançarmos um ataque surpresa em qualquer canto da região norte, ou para reforçarmos uma cidade em perigo. Enquanto Louis ouvia a discussão, o esboço de seu ambicioso plano tornou-se cada vez mais claro em sua mente. Comida, riqueza, guerra. Esses 3 pilares que sustentam a existência do território finalmente encontraram seu alicerce mais sólido em meio ao rugido metálico desses 4 dias e 4 noites. Ele se levantou e caminhou até o enorme mapa da região norte que estava na parede. A circulação interna foi aberta, mas isso é apenas o coração começando a bater. Em seguida, precisamos permitir que o sangue flua para os membros. Ele pegou uma caneta e desenhou uma linha tracejada sinuosa na área em ruínas marcada em cinza no lado leste do mapa, ao lado do antigo local da cidade da Alabarda de Gelo. Projeto Fase 2, rumo ao leste. Instalação de uma linha férrea secundária conectando a zona de reconstrução de Alabarda de Gelo. A equipe de levantamento já traçou a rota. Devemos evitar aqueles terrenos baldios malditos, corrosivos e tóxicos, infestados de insetos, e traçar uma nova rota estável ao longo do Vale de Greyrock. A reconstrução da cidade da Alabarda de Gelo requer quantidades enormes de pedra. Transportá-la por carroça levaria até o século seguinte. Pretendo usar a ferrovia para acelerar a reconstrução. Em seguida, apontou para o sul. Projeto da Fase 3, rumo ao sul. Dessa vez, até o comissário de comércio de Islam ficou boquiaberto. Vamos construir a ferrovia até o ponto de junção com as rotas comerciais dos nobres do sul. Louis olhou friamente para a área na parte inferior do mapa que representava bloqueio e hostilidade. Já que alguém está bloqueando nossas rotas comerciais, usaremos mercadorias mais baratas e logística mais eficiente para invadir suas fronteiras. Deixe que as mercadorias da Maré Vermelha sigam para o sul e atraiam todos aqueles refugiados que não conseguem sobreviver no sul, bem como os comerciantes interesseiros ao longo das ferrovias. O assunto a que Louis se referia era que a família Calvin, aparentemente tendo percebido que ele estava se afastando gradualmente da guilda mercantil Calvin, havia empregado certas táticas para persuadir alguns nobres a não comprarem os produtos da Maré Vermelha. Louis então se virou para olhar para Hamilton, que estava encolhido em sua cadeira, anotando freneticamente. Isso requer uma atualização técnica. O Hamilton, o atual veio de ferro do campo de neve, é muito pesado. Percorrer longas rotas de montanha é extenuante. Sim, meu senhor. Hamilton empurrou os óculos de proteção para cima, sobre a ponte do nariz, e respondeu nervosamente. Quero a próxima geração de caldeiras mais leves e mais duráveis. Vou dar a ordem ao território da Forja Estelar para começar a fundir trilhos de cremalheira mais finos para suportar inclinações, disse Louis, erguendo um dedo. Além disso, a Academia de Artesãos deve abrir imediatamente um curso de manutenção de trens a vapor. Não quero que o trem quebre no meio do caminho e que eu tenha que esperar vocês virem correndo da cidade da Maré Vermelha para consertá-lo. Quero que todas as estações futuras tenham pessoas que saibam consertar os trens. O jovem artesão assentiu freneticamente, quase quebrando a caneta que tinha na mão. Finalmente Louis se virou e olhou para Lambert. Lambert, o que isso significa estrategicamente? Significa velocidade, meu senhor, respondeu Lambert sem hesitar. As linhas de suprimento de inverno não serão mais um pesadelo. Sem depender de carroças, nossa infantaria pesada poderá se mobilizar 10 vezes mais rápido. Exatamente. Louis colocou as 2 mãos na borda do mapa, a voz baixando, carregada de uma sensação sufocante de pressão. No futuro, quando a Guerra Imperial começar. Ao ouvir as 4 palavras Guerra Imperial, o ar no escritório aquecido pareceu congelar instantaneamente. A mão de Gislan, ao virar o livro Razão, congelou no ar. O sorriso de Bradley endureceu em seu rosto. Até Lambert não pôde evitar que sua pálpebra tremesse levemente. Mas Louis não hesitou, nem se esquivou. Ele prosseguiu calmamente, como se estivesse discutindo a previsão do tempo para amanhã. Quando a Guerra Imperial eclodir, enquanto as legiões inimigas estiverem roendo pão duro na neve, aguardando um reabastecimento em ritmo de maratona, o território da Maré Vermelha será capaz de reunir um exército bem equipado e fisicamente robusto em 3 dias. A caneta em sua mão rapidamente esboçou linhas no mapa, conectando a cidade velha de Alabarda de Gelo, Crista do Pinheiro de Prata, cidade da Maré Vermelha, território da Onda de Trigo, território da Forja Estelar e Porto da Alvorada. Essa era uma rede gigantesca que cobria toda a região sudeste-norte. Este é o objetivo a longo prazo, um anel interno contra a Maré Vermelha e uma linha externa na região norte, afirmou Louis, largando a caneta e fazendo uma pausa. Eles observaram a formidável e grandiosa rede de aço no mapa, finalmente compreendendo que a ambição desse jovem lorde nunca se limitou a simplesmente manter o controle de uma única esquina. A respiração de todos ficou ofegante. Louis sentou-se novamente em sua cadeira, soltou um suspiro suave e retomou a conversa sobre ameaças imediatas. Mas quanto maior for essa rede, mais frágil ela se torna. Ele se virou, seu olhar recaindo novamente sobre o chefe de rosto oleoso do grupo de engenharia. Então, além dessa cobra veloz, precisamos de uma fera que possa morder. Hamilton. O jovem artesão que estava distraído deu um pulo, quase deixando cair o caderno. Ah, sim, meu senhor. Ouvi dizer que aquela coisa despertou? Hamilton fez uma pausa e seu nervosismo inicial foi instantaneamente substituído pelo fervor singular de um entusiasta da tecnologia. Ele endireitou a postura. Meu senhor, o teste de pressão da caldeira foi aprovado. Embora o eixo de transmissão ainda superaqueça ligeiramente sob alto torque, ele está totalmente apto para combate. Muito bom. Louis ajeitou o punho da camisa e olhou para Lambert ao seu lado. Amanhã, reúna todos do grupo de engenharia. Iremos dar uma olhada. Lambert ergueu ligeiramente a cabeça, confuso, e encontrou o olhar de Louis. Vá ver sua nova montaria, Lambert disse Louis suavemente. Ela está preparada para você e para os Cavaleiros da Maré Vermelha, uma verdadeira máquina de guerra. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 388. Numa manhã no sítio de Testes 3, um cheiro desconfortável de carvão pairava no ar. A área era cercada por imponentes paredes de rocha cinzenta, tornando seu nível de sigilo um dos mais altos da cidade da Maré Vermelha. Atualmente o centro do campo parecia ter sido preparado como uma armadilha mortal. Trincheiras lamacentas com metade da profundidade de um homem, arbustos pontiagudos entrecruzados e vários muros de pedra espessos imitando estruturas de muralhas urbanas. O olhar de Louis recaiu sobre o gigante coberto por uma lona no centro do campo. Meio passo atrás dele, o cavaleiro comandante Lambert permanecia imóvel como uma estátua. Este cavaleiro extraordinário também olhou para o gigante, seus olhos desprovidos de dúvida, possuindo apenas o escrutínio característico de um soldado. Ele sabia que Louis nunca fazia nada em vão. Já que Lord Louis chamava isso de nova era, algo capaz de mudar as regras devia estar escondido sob aquela lona. No entanto, os jovens cavaleiros Grey e Saco, que estavam do outro lado, estavam um pouco inquietos. Grey puxou a gola da camisa, olhando para o chão enlameado. Quanto tempo mais teremos que esperar? Tenha paciência, você fala demais, interrompeu Vairil. Aquele jovem cavaleiro, outrora desajeitado e que costumava seguir Louis por toda parte, agora tinha 17 anos. Servir como guarda de Louis durante muitos anos o despojou de sua ingenuidade juvenil, e seus ombros, antes um tanto magros, agora se mantinham eretos como uma vara. Ele já não dava atenção à impaciência de Grey, mantendo a mão no punho da espada, imitando intencionalmente o seu admirado Lord Louis. Enquanto isso, no centro do campo, Hamilton limpava nervosamente o embaçamento de seus óculos de proteção. Ele e a dúzia de membros da equipe de mecânicos atrás dele pareciam completamente desgrenhados, com os rostos cobertos de óleo, os olhos com olheiras e as roupas de trabalho remendadas e cobertas de pó de carvão. Mas esses artesãos que normalmente apenas encaravam as plantas sem expressão, agora tinham os olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e inquietação. Você está pronto? Perguntou Louis. Hamilton respirou fundo e acenou com a cabeça para os aprendizes atrás dele. Revelar. As cordas grossas foram puxadas para baixo e a enorme lona impermeável deslizou para fora. As palavras que Grey estava prestes a dizer ficaram presas em sua garganta, não por espanto, mas porque eram feias demais. Não havia armaduras elegantes e aerodinâmicas, nem o brilho misterioso de runas alquímicas. O que apareceu diante de todos foi um bloco de aço baixo, desajeitado e em forma de cunha. Sua superfície estava coberta por densos rebites, e as placas de blindagem pretas ainda apresentavam marcas de martelo e manchas de óleo da forja. A enorme lâmina frontal em forma de V parecia um javali com uma pá de ferro no lugar do rosto. Essa coisa. Grey franziu a testa. Com todo respeito, meu senhor, parece que teria dificuldade até para se virar. Se estivéssemos em um campo de batalha, eu poderia dar 3 voltas em torno dela com meu cavalo. Lambert virou a cabeça e lançou um olhar calmo para Grey. Nenhuma palavra foi necessária. Aqueles olhos endurecidos pela batalha silenciaram imediatamente o jovem cavaleiro. Hamilton ouviu o escárnio de Grey, mas não retrucou, limitando-se a dar tapinhas silenciosos nos rebites frios, como se estivesse acalmando uma fera adormecida. Não tirem conclusões precipitadas, disse Louis, indiferente. Hamilton, primeira rodada de testes. Hamilton acenou com a mão, e um cavaleiro de teste com a patente de cavaleiro formal ergueu uma bela lança de aço e a cravou com força na frente da máquina de guerra. Clang! A lança quebrou e o cavaleiro cambaleou para trás com um recuo. Não é um pouco de atuação demais? Cosa, que estava ansioso para tentar, finalmente não conseguiu se conter e falou. O jovem saiu, curvou-se diante de Louis e disse, meu senhor, essa força não é suficiente nem para me fazer cócegas. O senhor Hamilton não precisa encenar tal farsa para demonstrar sua dureza. Deixe-me tentar. Louis assentiu com a cabeça, então tente você. Um brilho de ferocidade excitada reluziu nos olhos de Cosa. Ele agora era um cavaleiro de elite de alto nível, lidar com um pedaço de ferro não deveria ser problema. Ele pegou um dardo pesado de aço puro do suporte de armas, respirou fundo e os músculos de seus braços se contraíram como rochas. Uf! Acompanhado por um estrondo ensurdecedor, o dardo transformou-se numa imagem residual negra, gritando enquanto rasgava o ar e se chocava contra a máquina de guerra. Este golpe foi suficiente para atravessar 3 camadas de escudos de torre revestidos de ferro. Baque! Não era o som nítido do aço se rasgando, mas um baque surdo e áspero, como de um martelo pesado golpeando uma estaca de madeira podre. O próprio Cosa deu um sobressalto violento, recuando 2 passos. Na placa de armadura disforme, o dardo estava retorcido e deformado. Apenas uma pequena marca branca e brilhante da profundidade de um polegar permanecia na superfície da armadura. Isso é impossível. Cosa ignorou a dor aguda na mão e correu para tocar a marca, com os olhos cheios de descrença. A sensação não está certa, é como bater em algum tipo de pedra elástica. Esta é uma blindagem composta, disse Hamilton, parado ao lado da máquina de guerra, endireitando as costas que antes estavam curvadas, com a voz repleta do orgulho de um técnico. A camada externa é de aço fino ferro frio, e a camada mais interna é de chapa de aço rebitada. Mas o segredo está no meio. Nós inserimos uma camada de 7,5 centímetros de teca elástica embebida em óleo de tung. Sua força é grande, mas foi toda absorvida pela madeira. Os membros da equipe mecanista atrás dele também estufaram o peito. Era a obra-prima deles, o resultado de inúmeros experimentos. Meu senhor, nesse instante Lambert, que estava em silêncio, deu um passo subitamente à frente. Esta armadura é realmente extraordinária, disse Lambert, com um toque de respeito na voz. Posso testar seus limites? A expressão de Hamilton mudou. Ele olhou para Louis com certa preocupação. Armaduras compostas podiam bloquear cavaleiros de elite, mas enfrentar um cavaleiro extraordinário, isso era território desconhecido. Louis, no entanto, assentiu com a cabeça com um toque de curiosidade nos olhos. Vá em frente.
Não se reprima. Lambert respirou fundo e pegou um martelo de guerra de 2 mãos feito especialmente para ele. Uma energia de batalha extraordinária de um vermelho pálido envolvia a cabeça do martelo como chamas, e o ar ao redor se distorcia devido à alta densidade energética. Quebrar. Lambert desferiu um golpe devastador. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou dentro da área de testes fechada, e a carroceria de 20 toneladas da máquina de guerra chegou a ser violentamente empurrada para trás com esse único impacto. Um alarme estridente soou de dentro da máquina de guerra. Hamilton avançou como se tivesse levado uma queimadura, verificando se havia rachaduras na blindagem, gritando para o motorista lá dentro: informe a integridade estrutural. A viga principal está quebrada? Viga principal intacta. Apenas a blindagem externa está deformada. A resposta trêmula, mas entusiasmada do aprendiz veio de dentro. A fumaça e a poeira se dissiparam. A blindagem frontal da máquina de guerra não havia sido penetrada. No entanto, no ponto de impacto, surgiu uma enorme e assustadora cratera do tamanho de uma bacia, com cerca de 15 centímetros de profundidade. Hamilton soltou um longo suspiro, virou-se e gritou entusiasmado para Louis. Suportou. Meu senhor, integridade estrutural. Lambert largou o pesado martelo, olhando para a amassadura com uma expressão sombria. Usei toda a minha força, disse Lambert, virando-se e olhando para os outros cavaleiros que também demonstraram choque. Um golpe com toda a força apenas o amassou. Provavelmente seria necessário outro golpe para perfurá-lo. Gray sentiu a garganta secar. Nem mesmo um cavaleiro extraordinário conseguiu destruí-lo com um único golpe. Já chega, a voz de Louis interrompeu os pensamentos de todos. Próxima prova. Hamilton gritou imediatamente para os artesãos. Pressurizem. Abram as válvulas ao máximo. Façam essa fera rugir. À medida que o carvão de alto poder energético era jogado na fornalha, uma densa fumaça preta jorrava dos grossos tubos de escape na parte traseira da máquina de guerra. Tum, 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 tum. Era um ruído áspero, como de uma fera gigante sofrendo com o rugido de um leão. As esteiras começaram a girar, levantando lama. De fato, não era rápido em comparação com um cavalo de guerra, mas a opressão visual era devastadora. Logo em seguida, colidiu com a fileira de cavalos frisos à frente, especificamente projetada para bloquear a cavalaria. Craque, craque. Aquelas estacas afiadas de madeira dura, que eram bastante problemáticas para os cavaleiros, eram tão frágeis quanto o macarrão instantâneo diante da lâmina e das esteiras do trator. A máquina de guerra não dava sinais de desaceleração, passando por cima deles sem parar, mergulhando na trincheira lamacenta e em seguida, acompanhada pelo rugido do motor, saiu laboriosamente. É muito desajeitado, Gray rangeu os dentes, demonstrando sua última resistência. Contanto que eu não bata nele e continue me movendo, já que seu canhão principal está fixo, ele não pode me acertar de jeito nenhum. Louis olhou para ele e falou friamente. Hamilton, carregue o cartucho de chumbo. Limpe uma área em forma de leque de 120 graus à sua frente. A máquina de guerra parou de funcionar. O cano curto, grosso e pouco estético de ferro fundido levantou-se ligeiramente. Com um clique nítido, o motorista puxou a enorme alavanca de carregamento, empurrando com força um recipiente de ferro selado cheio de chumbo, escória de ferro e óleo de pederneira para dentro da culatra. O som do mecanismo de travamento se encaixando era como de um gigante de ferro fechando os dentes. Fogo. Não havia nenhuma trajetória de projétil sendo lançado. Naquele instante, todos sentiram apenas seus tímpanos latejarem violentamente, como se alguém tivesse batido em um gongo de bronze dentro de suas cabeças. Bum! Uma tempestade de vermelho alaranjado irrompeu do cano, acompanhada por chamas que se alastravam. Centenas de pequenos grânulos de chumbo do tamanho de um polegar, misturados com lascas afiadas de ferro, transformaram-se instantaneamente numa rede impenetrável de morte sob o violento impacto da pólvora alquímica. Foi uma tempestade de metal no verdadeiro sentido da palavra. A 30 metros de distância, 50 alvos de ferro puxados por cordas para simular cargas de cavalaria, foram atingidos diretamente pela tempestade de metal. No mesmo instante, perderam completamente sua forma original. Sem pontos cegos, sem lacunas. O terreno foi arado de forma irregular e a terra foi espalhada a uma profundidade de meio pé. Aqueles homens de ferro, suas placas peitorais foram perfuradas, seus membros arrancados, e fragmentos de metal estilhaçado se espalharam e caíram na fumaça, tilintando ao aterrissarem de volta na lama. Até mesmo o muro de pedra na extremidade do campo, usado para testes, estava crivado de balas, e estilhaços de pedra voavam por toda parte. Todo o campo estava em completo silêncio. Gray ficou paralisado, com o rosto pálido como acinzentado. Seus lábios tremeram levemente e suas mãos, inconscientemente, protegeram o peito, como se a onda de calor escaldante fosse despedaçá-lo no segundo seguinte. As manobras evasivas que ele acabará de ensaiar mentalmente, sua orgulhosa destreza como cavaleiro, pareciam tão ridículas diante daquela rede de metal absolutamente violenta. Não é preciso prever. Não é preciso mirar. Até mesmo uma mosca seria reduzida a resíduos dentro dessa área em forma de leque. A boca de Lambert se contraiu levemente. Como um cavaleiro extraordinário, sua visão dinâmica lhe permitia enxergar com mais clareza do que os outros. A velocidade daqueles projéteis de chumbo era tão alta que até mesmo as imagens residuais eram invisíveis, mesmo ele se entrasse nessa área despreparado. Lambert fechou os olhos, uma cena passando pela sua mente, fileiras de máquinas de guerra avançando, cuspindo rajadas contínuas de chumbo e chamas, e seu regimento de cavaleiros caindo como trigo ceifado. Nada de duelos gloriosos, apenas carnificina industrializada. Essa coisa privou os cavaleiros do espaço no campo de batalha do qual dependiam para sobreviver. Mas ainda não tinha acabado. Louis não deu a ninguém a chance de respirar, ordenando novamente: passem para o próximo item.
Quarta rodada de testes destruidor de cidades. Hamilton gesticulou em direção à máquina de guerra. O motorista puxou a alavanca de operação, e a máquina de guerra vibrou violentamente no lugar. Uma fumaça preta e densa saía dos escapamentos traseiros, claramente indicando o acúmulo de pressão para um ataque mais pesado. A culatra abriu e o cartucho de chumbo, ainda quente, foi ejetado, caindo na lama com um som crepitante. Desta vez, 2 carregadores trabalharam juntos para empurrar um projétil cônico, sinalizado com placas vermelhas de perigo, para dentro da culatra. A máquina de guerra ajustou lentamente seu ângulo, com o cano apontado para a espessa parede de pedra de granito a 200 metros de distância. Fogo! Pum! Ao contrário do estrondo ensurdecedor dos tiros de espingarda de agora há pouco, desta vez o disparo do canhão era abafado e poderoso, como um soco pesado atingindo o peito da terra. A visão de todos era tão limitada que a sombra negra que saía do cano da arma não conseguia acompanhar. No segundo seguinte, 200 metros de distância, bum! Uma enorme explosão irrompeu da parede de granito. A parede de granito com 2 metros de espessura parecia ter sido esmagada por dentro por uma mão gigante invisível. Pedras trituradas foram lançadas em todas as direções como estilhaços, e fumaça e poeira subiram a vários metros de altura. Quando a fumaça e a poeira se dissiparam, a outrora robusta fortificação defensiva havia se transformado em uma enorme brecha, com marcas de queimado da explosão ainda visíveis nas pedras quebradas. As pupilas de Lambert contraíram-se violentamente. Esta era a orgulhosa bomba mágica da Silco lançada de dentro. Logo em seguida, o carro de guerra soltou um rugido, suas esteiras levantando lama enquanto acelerava sua investida. Era como um touro enfurecido, usando o enorme arado em forma de V na frente para esmagar as ruínas. Colidir. O restante da parede desabou completamente com o impacto do aço, sendo nivelado ao chão. A área estava em completo silêncio, com apenas o som característico do motor do carro de guerra esfriando. O ar estava denso com o cheiro de pólvora, deixando a garganta das pessoas seca, mas ninguém ousava tossir. É muito forte. Louis quebrou o silêncio, com a voz calma a ponto de ser fria, mas não é perfeito. Lambert respirou fundo, esforçando-se para recuperar a compostura após o choque. As laterais e a parte traseira são pontos cegos, e a visibilidade também é muito ruim, disse Lambert com um tom um tanto seco. Se alguém chegar pela lateral e atacar os trilhos ou a fenda de observação, será inútil. Precisamos compensar isso, registrou Hamilton rapidamente. Suando profusamente, podemos abrir aberturas para disparo em ambos os lados do veículo, mas... Cavalaria blindada pesada, disse Vaio, que estava atrás de Louis de repente. A voz do jovem não era alta, mas era incomumente firme. Ele olhou para o monstro de aço, sem medo nos olhos, apenas pensativo. Senhor, já que é uma bigorna, precisa de alguém para empunhar um mata-moscas por ela. Vaio apontou para o flanco da carruagem de guerra. Não podemos deixar essa coisa lutar sozinha. Sugiro o envio da cavalaria pesada mais forte para formar uma escolta dedicada que avançará com a carruagem de guerra. A carruagem de guerra será responsável por romper as linhas de defesa, e os cavaleiros ficarão responsáveis por massacrar os inimigos que tentarem se aproximar dos flancos da carruagem de guerra. Louis virou a cabeça, parecendo um tanto surpreso com o jovem que o seguia havia 2 anos. A criança que antes ficava parada ali, segurando uma espada sem fazer nada, agora entendia de coordenação tática. Muito bem dito, Vaio. Louis assentiu com aprovação. Ele olhou para Lambert. Você ouviu isso? Isso se chama coordenação cavaleiro-tanque. Lambert assentiu com a cabeça, mantendo o olhar fixo na carruagem de guerra. Mas naquele momento Hamilton, ao seu lado, não demonstrava uma expressão relaxada. Pelo contrário, parecia hesitar. Senhor, eu não entendo de táticas. Mas... Hamilton coçou os cabelos manchados de óleo e se virou para olhar para um jovem franzino atrás dele, que segurava um grosso livro razão, quanto aos custos e à logística. Deixe que Toby lhe informe. A quantidade dessas moedas de ouro está me dando dor de cabeça. O escriturário chamado Toby foi chamado, assustado, e rapidamente correu para a frente com o livro razão. Sim, senhor. Toby ajeitou os óculos com a voz trêmula, de acordo com os cálculos da equipe mecanista. Dê-me apenas os números, interrompeu Louis. Sim. Toby engoliu em seco, abriu o livro razão. Este protótipo, incluindo pesquisa e desenvolvimento e consumo de materiais, custou um total de 9.800 moedas de ouro. Só essa rodada de testes custou 60 moedas de ouro em combustível e munição. Ao ouvirem esse número, os jovens cavaleiros ao redor ficaram boquiabertos. Quase 10.000 moedas de ouro. Isso é suficiente para comprar uma pequena cidade próspera. Quanto ao custo por veículo, o dedo de Toby percorreu o livro razão. Atualmente, o custo de fabricação desta maré vermelha modelo 1 é de 1.200 moedas de ouro. Isso equivale à renda anual inteira de um lorde. Gray não pôde deixar de murmurar. Que loucura! Mais de 1.000 moedas de ouro por um pedaço de ferro? Esse dinheiro dá para comprar um território na fronteira norte. Isso é apenas um protótipo. Hamilton interrompeu. Assim que estiver finalizado para a produção em massa, muitas peças poderão ser fundidas com moldes em vez de os ferreiros martelarem cada uma delas. O custo diminuirá. Toby assentiu rapidamente e acrescentou sim. Se uma linha de produção puder ser estabelecida como Lorde disse, o custo estimado para as 10 primeiras unidades poderá ser reduzido para cerca de 600 moedas de ouro. 600 moedas de ouro. Lambert repetiu o número em voz baixa. Para pessoas comuns, ainda era um preço astronômico, mas para uma arma de guerra. Louis pegou o livro razão, nem sequer olhou para os números, simplesmente o fechou e o devolveu ao escriturário. É muito caro. Louis se virou, seu olhar percorrendo todos os presentes, parando finalmente em Lambert.
Lambert, para treinar um cavaleiro extraordinário como você desde os 6 anos de idade, fortalecendo ossos e músculos, bebendo poções mágicas, contratando professores famosos, danificando armas, além daquela sorte de 1 em 10 mil, quanto dinheiro isso custa? Lambert ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente, incalculável, senhor. Exatamente. Louis deu um tapinha na placa de blindagem áspera da carruagem de guerra, produzindo um baque surdo. Enquanto essa coisa tiver projetos e matéria-prima, as oficinas da Maré Vermelha podem construir 3 por mês. Enquanto você a abastecer, ela não se cansará, não terá medo da morte e não fugirá por causa de um colapso moral. Eu tenho dinheiro e tenho ferrovias. Instale postos de reparo em todas as estações de trem e transporte os equipamentos para a linha de frente por trem. A voz de Louis tornou-se excepcionalmente firme. Mesmo que uma exploda, não me sentirei mal 600 moedas de ouro. Esse é apenas o lucro da venda de 2 carroças de especiarias. Mas se um cavaleiro como Lambert morrer, ou 100 jovens como Grey morrerem, essa seria uma perda que a Maré Vermelha não pode suportar. Com todas as preocupações resolvidas, Louis olhou para todos os presentes. Cosa, há quanto tempo você pratica com a lança? 14 anos, senhor. Louis apontou para o condutor que havia saído da carruagem de guerra, um aprendiz magricela e de rosto olhoso que parecia um macaco. O nome dele é Bill, e há 2 meses ele era agricultor. Mas com aquele golpe agora há pouco, ele poderia te transformar numa peneira. Essas palavras destruíram completamente o último resquício de orgulho dos jovens cavaleiros. Muitos cavaleiros presentes exibiam expressões complexas nos olhos. A empolgação se devia ao fato da Maré Vermelha possuir uma arma divina, mas, mais do que isso, havia uma melancolia indescritível. A menos que alguém fosse um cavaleiro extraordinário como Lambert, diante de tal torrente de aço, a glória dos cavaleiros comuns parecia perder todo o valor. Lambert respirou fundo e ajoelhou-se. Esse comandante não demonstrava melancolia. Como soldado, ele sabia profundamente que, com a situação do Império se deteriorando e a ameaça do Sul aumentando a cada dia, essa eficiência cruel era a garantia de sobrevivência da Maré Vermelha. Senhor, disse Lambert com determinação, os tempos mudaram. Para jovens como Grey e Cosa que praticavam artes marciais diligentemente desde a infância, olhar para o monstro ainda expelindo fumaça negra, a sensação de perda em seus corações não podia ser preenchida por alguns slogans. Se 10 anos de prática diligente com a lança fossem inferiores a um agricultor puxando um joystick, qual seria o sentido de todo aquele suor? Louis captou essa emoção com muita sensibilidade. Ele não partiu imediatamente, mas desceu do mirante, caminhando pela lama até chegar à carruagem de guerra. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na placa de armadura quente, sentindo a vibração áspera. O que se sentindo injustiçado? Louis se virou, seu olhar percorrendo os jovens cavaleiros abatidos, finalmente pousando em Lambert, que acabará de se levantar. Levantem a cabeça, disse Louis com voz calma, mas carregando uma ordem inegável. Ele apontou para o gigante ao seu lado. Observe-o atentamente. É realmente resistente, e seu poder de fogo é realmente feroz. Mas Hamilton, diga-lhes, quanto tempo você se preparou para fazê-lo funcionar aqui por esses 10 minutos? Hamilton, que estava por perto, limpou rapidamente o óleo e o suor do rosto e disse com um sorriso irônico, 2 dias inteiros, meu Deus. Tivemos que pré-aquecer a caldeira, verificar mais de 200 válvulas e também precisamos de um comboio dedicado para transportar água e carvão para ela. Aqueles poucos disparos de agora foram emocionantes, mas foi dinheiro jogado fora. Só aquele carvão de alta pureza já dava para comprar aquela pilha de lanças. Você ouviu isso? Louis olhou para os cavaleiros e disse, é cego, surdo e uma besta exigente que devora ouro. Não consegue ver os assassinos se aproximando sorrateiramente pela lateral, nem consegue ouvir o som de uma corda de arco sendo puxada nas sombras. Quando seus trilhos se rompem ou o carvão acaba, ela se torna apenas um caixão de ferro abandonado à beira da estrada. Se operar sozinha, um assassino ágil tem 100 maneiras de destruí-la. Louis caminhou até Cosa, olhando para o grande bárbaro. Cosa, essa coisa consegue derrubar muralhas, mas será que consegue escalar penhascos? Será que consegue se infiltrar em acampamentos inimigos para decapitar comandantes? Será que consegue travar combates de baioneta com inimigos nas ruínas de uma batalha de rua? Cosa ficou atônito por um momento, depois inconscientemente balançou a cabeça. Não, senhor. É muito gordo. Risos esparsos ecoaram ao redor deles, e a atmosfera se tornou um pouco mais tranquila. Louis virou a cabeça. Criar isso não é para te eliminar, mas para te libertar. Lembrem-se das guerras passadas. Até mesmo os cavaleiros mais elitizados tinham que enfrentar uma chuva de flechas, usando seus próprios corpos para investir contra as formações de lanceiros inimigos. Isso era acabar com a própria vida, um desperdício de talento. Louis apontou para a carruagem de guerra atrás dele. Agora, deixe esse trabalho sujo e cansativo para lá. É responsável por atrair fogo, é responsável por romper linhas de defesa, é responsável por avançar com facilidade na linha de frente. Louis aproximou-se de Lambert e ajudou o comandante a endireitar a sua ombreira, que estava ligeiramente torta. E você? Você vai trocar materiais de consumo por bisturis cirúrgicos. Quando tiver desmantelado completamente as formações inimigas, você atacará pelos flancos, usando suas espadas para abater os comandantes em pânico, perseguindo e matando os remanescentes em fuga. O carro de guerra é o martelo, destruindo todos os obstáculos, e os cavaleiros são a espada afiada, que perfura com precisão o coração. A voz de Louis ecoou claramente para todos na brisa da manhã.
Enquanto houver guerra, a intuição, a reação e a coragem humanas jamais se tornarão obsoletas. Ela precisa de vocês para proteger seus flancos, assim como vocês precisam dela para bloquear a chuva de flechas vinda da frente. O último vestígio de melancolia nos olhos de Lambert desapareceu. Ele olhou para a máquina feia, depois para Louis. Só agora compreendeu verdadeiramente a intenção do jovem Lorde. Não se tratava de substituição, mas de complementaridade. Abraços mútuos, repetiu Lambert em voz baixa, e em seguida fez a saudação militar padrão para Louis. Desta vez, seus movimentos eram pautados apenas pela intenção de combate. Este subordinado compreende. Nesse instante, o sol nascente finalmente ultrapassou o alto muro, e a luz dourada do sol inundou o campo de testes enlameado. De um lado havia um monstro industrial rudimentar e desajeitado expelindo fumaça preta, e do outro lado, uma formação quadrada de cavaleiros vestidos com armaduras de aço refinadas, empunhando lâminas afiadas. Essas duas forças, originalmente incompatíveis naquele momento, fundiram-se de maneira maravilhosa. Muito bem, não fiquem aí parados, Louis acenou com a mão e se virou para caminhar em direção à saída. Dê um jeito nesse grandalhão. Hamilton, não se esqueça de abrir algumas aberturas de ventilação para ele. O rosto do Bill estava roxo quando ele saiu agora há pouco. Sim, senhor. Finalmente o riso irrompeu no campo de testes. Mas esse riso já não era de desprezo, e sim de expectativa pelo futuro. Capítulo 389. Último andar do centro administrativo, escritório particular de Louis Calvino. A lenha de pinho queimava na lareira, criando um ambiente acolhedor que contrastava fortemente com o vento frio e a neve que caía do início do outono lá fora, formando dois mundos distintos. Louis Calvino não estava sentado atrás da grande escrivaninha repleta de documentos. Em vez disso, havia trocado de roupa, vestindo trajes casuais, e estava sentado na poltrona perto da lareira. Ele pegou a panela de prata e despejou lentamente o líquido âmbar em 2 copos de cristal, empurrando um deles para o assento vazio à sua frente. Ouviram-se batidas na porta. Digitar. Lambert empurrou a porta com a capa ainda impregnada de frio, e instintivamente se preparou para executar a saudação padrão de um cavaleiro. Não há necessidade de tanta formalidade em privado, disse Louis Calvin, erguendo os olhos com um sorriso e pressionando a mão no apoio de braço. Sente-se. Esta é uma cerveja de trigo dourado recém-fabricada do território da Onda de Trigo, que acaba de chegar. Lambert ainda mantinha o hábito de baixar a cabeça, fazer uma breve saudação militar e depois sentar-se no sofá em frente. Ao pegar a taça de vinho, a ponta dos seus dedos tocou o vidro frio, e foi então que ele pareceu emergir lentamente do choque da experiência do dia. Ele olhou para o jovem sereno à sua frente, uma emoção indescritível brotando em seu coração. Há alguns anos, Louis Calvino ainda era o filho abandonado da família Calvino, exilado por sua falta de talento, com os olhos sombrios e perdidos, esquecido pelo destino. Naquela época, ele próprio era apenas um protetor jurado com o título de cavaleiro de alta patente, mas sem um futuro promissor. Naquela época, Louis Calvino era o senhor do norte, controlando um poder industrial e militar sem precedentes. E ele também, com os recursos concedidos por Louis Calvino, havia superado um obstáculo que o atormentava há anos, tornando-se um cavaleiro extraordinário e comandando milhares de soldados. Esses poucos anos parecem uma eternidade, mas o toque frio do vinho na taça lhe disse que tudo aquilo era real. Meu senhor, este vinho é forte, disse Lambert, dando um gole. Mas é bom. Acho que está aceitável, pronto para exportação, disse Louis Calvin, girando delicadamente a taça e aproximando a borda da chama. O vinho âmbar refletia o fogo, exibindo um brilho dourado escuro. Lambert relembrou a cena recente e sussurrou. Aquele carro de guerra a vapor. É simplesmente um monstro. Uma formação de cavaleiros tradicional não resistiria a uma única investida contra ele. Ele era um cavaleiro extraordinário. Seu corpo, seu kit de batalha, suas artes marciais, pelos padrões da era antiga, já o colocavam entre o pequeno grupo de elite no topo de todo o continente. Mas, no momento do teste de artilharia, ele sabia muito bem que mesmo que fosse ele sem preparação, em pé naquele chão nevado, o resultado seria o mesmo. Louis Calvin pousou a taça de vinho, com a voz calma. Não é apenas um monstro, é a roda de ferro de uma nova era. Por mais corajoso que seja um homem, por mais espessa que seja sua armadura, diante de algo assim, a honra não lhe salvará a vida. Ele fez uma pausa, o olhar ligeiramente pesado. Então precisamos construir mais monstros como esses. Ele olhou para Lambert e disse, porque o tempo que nos resta é menor do que eu imaginava. Lambert sabia que Louis Calvino não se referia aos bárbaros. Ele colocou o copo sobre a mesa e inclinou-se ligeiramente para a frente. Há alguma novidade? Louis Calvin não fez rodeios. O corpo do regente chegou ao seu limite. A lenha na lareira estalava. 2 anos no máximo, talvez até menos, disse Louis Calvino calmamente. Lambert franziu a testa, assim que Sua Alteza der seu último suspiro. No momento em que ele morrer, completou Louis Calvino as palavras não ditas de Lambert. A última pedra que pesava sobre o império terá desaparecido. Ele caminhou até a janela e bateu levemente na moldura. Lá fora, o vento e a neve se misturavam ao vidro. Os príncipes começarão a disputar, os nobres começarão a tomar partido, legiões serão mobilizadas. Algumas províncias desejarão tratar suas fronteiras como suas próprias cercas, e o império será lentamente desmantelado. A voz de Louis Calvino era calma. A guerra civil é inevitável. Lambert ficou em silêncio por alguns instantes antes de falar. Então, como o território da Maré Vermelha planeja tomar partido? O território da Maré Vermelha não toma partido, disse Louis Calvin, olhando para a imensidão nevada. O território da Maré Vermelha, assim como o norte, precisa sobreviver. Ele disse calmamente. O que precisamos preparar é para ainda termos forças para erguer nossas espadas depois que eles lutarem entre si até a exaustão. O território da Maré Vermelha não pode ser um pequeno barco à deriva com a corrente, mas sim um navio de ferro navegando contra as ondas.
Quando o Império mergulhar no caos, não devemos apenas defender o norte, mas também ter a capital para caçar ao sul a qualquer momento. Expandir o exército e construir carros de guerra é um poço sem fundo, afirmou Lambert. Você não disse da última vez que a guilda de mercadores da família Calvin já está tomando providências? Essa era sua preocupação mais realista. Soldados podiam ser treinados, carros de guerra podiam ser construídos, mas sem dinheiro, até mesmo os melhores projetos de forja não passavam de papel. Os lábios de Louis Calvino, no entanto, curvaram-se num sorriso. O sorriso não era suave, carregando um leve arrepio. Eles agiram tarde demais, disse Louis Calvino. 2 anos atrás, essas táticas poderiam de fato nos esmagar, mas agora... Ele voltou e casualmente retirou um relatório financeiro de uma pilha de documentos sobre a mesa. Os minerais e produtos industriais da Maré Vermelha já inundaram a Federação Esmeralda, e o norte tem grãos suficientes para alimentar a todos durante 3 invernos. Louis Calvin olhou para Lambert e disse, não precisa se preocupar com dinheiro. Contanto que você consiga treinar os soldados, eu darei um jeito de fazer o dinheiro aparecer. Lambert olhou para ele, sentindo de repente que aquela afirmação não era nenhum exagero. Desde os tempos em que possuíam apenas um feudo dilapidado até agora com armazéns e bandeiras da Maré Vermelha por toda esta planície nevada. Lambert havia testemunhado esse jovem conjurar comida, armas, oficinas e territórios do nada repetidas vezes. Lambert respirou fundo. Ele sabia o que Louis Calvino queria saber, então relatou os números disponíveis. Meu senhor, o número total de legiões chegou a 8.650 homens. 3.650 são da força principal da Maré Vermelha, todos absolutamente leais e atualmente equipados com os equipamentos mais modernos. Os antigos subordinados do Duque Edmund, as legiões Lâmina Quebrada, Ferro Frio e Presa de Prata, foram fundidos em 5.000 homens. Eles lutaram juntos, receberam salários e terras juntos nos últimos anos, especialmente aquele grupo Ferro Frio. Agora, eles não reconhecem mais apenas o estandarte de Edmund. Eles reconhecem as ordens militares da Maré Vermelha. A quantidade é suficiente, concordou Louis Calvino, mas não é o bastante. As palavras pareciam contraditórias, mas Lambert entendeu o que ele queria dizer. Na Era Antiga, a força militar era julgada unicamente por números, mas depois da Batalha da Mãe da Ninhada, ninguém ousava olhar apenas para as cifras. Louis Calvino estendeu um dedo e começou a listar as coisas uma a uma. Vocês precisam ficar de olho nos próximos assuntos. Primeiro, as operações coordenadas devem ser aperfeiçoadas. Deixem de lado a arrogância da Ordem dos Cavaleiros. Acostumem-se a atacar sob a cobertura de carros de guerra a vapor e a lutar ao lado dos cavaleiros granadeiros da explosão demoníaca. Quando formos para a batalha no futuro, não serão mais cavaleiros na frente e infantaria atrás, mas toda a linha de frente avançando junta. Em segundo lugar, expansão especializada. Dobrar o tamanho da cavalaria pesada do Urso Branco para romper especificamente as defesas. Além disso, forme mais algumas equipes de lança-chamas e demolição. Esses 2 tipos de unidade serão necessários para enfrentar hordas de monstros e combater nas ruas da cidade. Lambert acenou levemente com a cabeça. Então Louis Calvin pousou sua taça de vinho, inclinou-se ligeiramente para a frente e disse solenemente, mas Lambert, o que estou prestes a dizer é ainda mais importante do que aquela carruagem de guerra a vapor. Quero estabelecer novas regras para este exército. Lambert endireitou-se imediatamente, por favor, fale. É muito simples, disse Louis Calvino, erguendo um dedo. A partir de hoje, os cavaleiros da Maré Vermelha, estejam eles reprimindo bandidos ou patrulhando, estão proibidos de aceitar sequer um pedaço de pão seco de civis. Eles não têm permissão para cavalgar de forma imprudente pelas aldeias, e tudo que for emprestado deve ser devolvido. Se alguém ousar agir como antes pensando, estou arriscando minha vida para protegê-los, qual o problema em levar uma galinha? Então vocês lhes retiram as medalhas e os expulsam das fileiras. Lambert ficou atônito por um momento, franzindo ligeiramente a testa. Meu senhor, isto pode ser difícil. O comandante falou francamente. Se as suas exigências são tão rigorosas, receio que os irmãos lá embaixo reclamem, pensando que somos demasiado exigentes. Reclamações? Louis Calvin sorriu, com um toque de significado mais profundo em sua expressão. Lambert, o que você acha que devemos temer mais se expandirmos o território da Maré Vermelha e tomarmos posse das terras de outros no futuro? O que mais temos são as ordens de contra-ataque dos cavaleiros inimigos ou os ataques surpresa do inimigo, respondeu Lambert, de uma perspectiva militar. Não, respondeu Louis Calvino, balançando a cabeça. O que mais devemos temer é ter que deixar metade de nossas tropas para guardar as cidades que capturarmos contra possíveis tumultos. Louis Calvino levantou-se e caminhou até o enorme mapa do norte, passando o dedo sobre os territórios que não pertenciam à Maré Vermelha. Lambert, se nós, como outros lordes, passarmos por aqui como gafanhotos, saqueando dinheiro, comida e mulheres, como o povo comum nos verá? Eles nos verão como apenas mais um bando de bandidos. Eles esconderão a comida e avisarão o inimigo? Louis Calvino virou-se e olhou para Lambert, seu tom tornando-se extremamente claro e direto. Mas e se formos diferentes? Imagine se nossos soldados entrassem em uma aldeia sem perturbar a população, pagassem pelo que levassem e até ajudassem a consertar as estradas. Então, para aqueles súditos que já sofreram exploração suficiente, o que somos nós? Lambert respondeu inconscientemente. São boas pessoas? Salvadores, corrigiu Louis Calvino. São os nossos, e mal podem esperar para que eles abram seus portões e os recebam de braços abertos. Louis Calvino voltou para o sofá, pegou novamente sua taça de vinho, seu tom relaxado, mas revelando um cálculo frio. Este é o apoio popular que eu quero. Não se trata de ser um santo moral, mas de economizar dinheiro e salvar soldados.
Se nossa reputação se espalhar quando nosso exército marchar para o sul no futuro, as pessoas comuns em outros territórios, ao ouvirem que o exército da Maré Vermelha chegou, não fugirão, mas respirarão aliviadas. Naquela época, para tomar uma cidade, bastaria enviar um cobrador de impostos para hastear uma bandeira. Não haveria necessidade de deixar tropas para guarnecer o local. Lambert ficou estupefato. Ele havia lutado em batalhas a vida inteira, sempre pensando em como matar o inimigo. E nunca havia considerado que não perturbar a população pudesse ser um método de cerco mais brilhante. Isso se chama conquistar corações e mentes, disse Louis Calvino, apontando para o peito. Quero que o nome Maré Vermelha seja mais eficaz no coração do povo do que o do imperador. Então Lambert, mesmo que tenham que fingir, faça com que se comportem como cavalheiros por minha causa. A voz de Louis Calvin engrossou, carregando uma ordem inegável. Digam ao povo lá embaixo que quem ousar arruinar a reputação da Maré Vermelha estará destruindo o sustento de todos. Se eles vencerem a guerra, os despojos irão para os cofres públicos, e eu usarei o dinheiro do tesouro para recompensá-los até que suas mãos fiquem macias. Mas qualquer um que se atrever a enfiar a mão no bolso de um civil às escondidas, eu lhe cortarei a mão. Cavaleiros não são arruaceiros de rua. Devem ser como pessoas carregando tochas numa estrada à noite, muito bruscos e as faíscas cairão e incendiarão a casa, muito fracos e não iluminarão o caminho. Você deve ensiná-los esse equilíbrio. Lambert respirou fundo. A confusão em seus olhos desapareceu completamente, substituída por uma profunda sensação de admiração. Inicialmente ele pensara que aquilo era apenas uma espécie de meticulosidade por parte do jovem lord, jamais imaginando que escondesse a ambição de conquistar o mundo. Entendo, meu senhor. Lambert se levantou e desta vez sua reverência foi mais solene do que nunca. Este exército não será apenas a espada em suas mãos, mas também o estandarte mais puro da Maré Vermelha. Louis assentiu com satisfação. Vá, afie um pouco esta lâmina. Em breve a usaremos para abrir as veias deste império decadente. Assim que a Guerra Civil Imperial começar, o sangue dessa velha besta de império correrá em todas as direções. O que eu preciso que você garanta é que, quando chegar a nossa vez de atacar, esta lâmina atingirá precisamente onde precisa cortar. Lambert levantou-se, pronto para sair, lançando um último olhar para a silhueta jovem junto à janela. Aquele jovem frágil que outrora fora expulso para o território do norte agora se erguia no ápice das planícies nevadas, como se falasse para todo o continente. Lambert não disse mais nada, simplesmente caminhou até a mesa, colocou o punho direito levemente contra o peito e fez uma saudação militar tão formal que chegou a ser rígida. Meu senhor, sua voz era baixa e firme, não importa para onde sua espada aponte, a legião da Maré Vermelha não o decepcionará. Vou fazer os preparativos agora. Louis inclinou a cabeça, olhou para ele, assentiu com a cabeça e não disse mais nada. Quando a porta se fechou, o som do vento foi abafado pela fresta, e o quarto ficou instantaneamente em silêncio. Apenas o fogo da lareira estava aceso, juntamente com o mapa de todo o império pendurado na parede. Louis voltou para a mesa, seu olhar deslizando para o sul a partir do Pico de Neve, no território do norte, parando na pequena área marcada como a capital imperial. O ponto vermelho ainda estava discretamente fixado no pergaminho. Louis estendeu a mão e tocou levemente o espaço vazio entre a capital imperial e o território do norte. Vamos, murmurou ele, vamos ver quem cede primeiro. A fortaleza da Rocha Cinzenta estava encaixada na garganta entre o território do norte do império e a província de Rocha Cinzenta, como uma comporta de ferro negra, observando friamente os lados norte e sul. Este era o limite da ordem. Ao sul, existia um mundo próspero, repleto de moedas de ouro e vinho. Ao norte, uma terra de exílio, pertencente ao gelo, à neve e à selvageria. Dentro da fortaleza pairava uma sensação sufocante de seriedade mortal. Tochas foram colocadas a cada 5 metros no corredor, iluminando as cabeças de bestas mágicas e as armas bárbaras capturadas, penduradas nas paredes. Embora tivessem sido tratadas, ainda era possível sentir o cheiro de sangue. O chão estava polido e brilhante, um brilho criado por incontáveis botas de ferro que o pisavam ano após ano. A porta do escritório do comandante da 17ª Legião estava aberta. O comandante Aker Mangrel estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha de madeira de ferro preta. Ele não usava armadura de placas, apenas uma camisa de seda finamente cortada, com a gola ligeiramente aberta. Como um cavaleiro que havia adentrado o reino extraordinário, o vento gélido das terras do norte não passava de uma brisa fresca para ele. Ele tinha a compleição física de um urso pardo ereto, e mesmo sentado casualmente, a aura opressiva de um extraordinário de alto nível preenchia toda a sala como se fosse palpável. Ao ouvir passos na porta, Akerman não levantou o olhar imediatamente. Ele estudava um mapa militar à sua frente, traçando levemente várias linhas vermelhas com o dedo com uma expressão concentrada e arrogante. Se você foi enviado pelo Ministério dos Assuntos Militares para auditar os suprimentos, vai esperar no corredor lateral. Quando eu estiver de melhor humor, naturalmente o atenderei. Estou aqui para entregar vinho, General Grell. A voz que lhe respondeu era firme, inabalável pela pressão do extraordinário. Sorrel estava parado na porta, desabotoando elegantemente sua capa coberta de neve e entregando-a ao atendente que tremia levemente atrás dele. Ele vestia um elegante traje de caça escuro, e uma espada longa com o brasão da família Remon pendia de sua cintura. Akerman finalmente ergueu o olhar. Um brilho intenso reluziu em seus profundos olhos castanhos, como se estivesse avaliando um cão de caça que ousasse invadir o território de um leão. Poucas pessoas conseguem se manter tão eretas sob minha pressão. Akerman pousou a taça de cristal que tinha na mão, produzindo um som nítido. Do regimento dos Cavaleiros Reais? 3ª Legião, ex-vice-comandante. Sorrel assentiu levemente e fez uma saudação militar impecável.
Tive a honra de testemunhar a postura do general no campo de treinamento uma vez. Isso foi há 10 anos. Ackerman recostou-se na cadeira com uma postura lânguida. Sente-se. Já que você conhece as regras, não vou expulsá-lo. O que Sua Alteza quer que minha 17ª Legião faça enviando você para cá? Não se trata do que ele quer que você faça, mas sim do que ele não quer que você faça. Sorrel não se preocupou com formalidades, caminhando diretamente até Ackerman e sentando-se. Ele não tocou no vinho que o atendente ofereceu, em vez disso, olhou diretamente nos olhos do comandante. General, o senhor é a espada afiada do Império. Mas agora, essa espada está presa neste solo congelado. O que ela pode fazer além de assustar alguns bárbaros? Enferrujar? Cuidado com o que diz. Os olhos de Ackerman se estreitaram, e o ar no escritório instantaneamente ficou pesado. Estou guardando os portões da nação para o Império. Guardar os portões da nação é uma honra, mas ser apenas um guardião não condiz com a ambição da família Grell. Apesar da pressão sufocante, Sorrel manteve o tom firme. Eu verifiquei. Seu filho mais velho morreu no campo de batalha. Ele era um herói. Mas seu segundo filho, ele tem grande perspicácia para os negócios. Ele está até mesmo operando secretamente 2 rotas de contrabando para a Federação Esmeralda. Você não só não o culpou, como também enviou secretamente sua guarda pessoal para proteger esses comboios. A intenção assassina de Ackerman diminuiu ligeiramente, sendo substituída por um sorriso brincalhão. O quê? Será que a Segunda Alteza precisa administrar até mesmo este pequeno negócio? Não, Sua Alteza considera isso um desperdício. Sorrel inclinou-se para frente. O filho de um comandante da legião recorrendo ao contrabando? Isso é indigno dele. Ele deveria estar sentado em uma mansão no sul, tomando chá da tarde com o ministro das Finanças, discutindo as cotas comerciais de uma província inteira. Ackerman ficou em silêncio. Ele girou delicadamente o anel de rubi em seu polegar. Ele não tinha problemas financeiros. Depois de ser comandante da legião por mais de uma década, seus lucros eram consideráveis. Mas o que lhe faltava era uma base sólida, um ingresso para o círculo central do Império. Aos olhos daqueles grandes nobres cujas linhagens se estendiam por séculos, Ackerman não passava de um guarda altamente habilidoso. Continue, disse Ackerman, proferindo uma única palavra. Sorrel tirou um documento lacrado com cera de dentro do paletó e o empurrou para o outro lado. As condições oferecidas pelo segundo príncipe incluem a maior vinícola do Vale do Rio Valência, juntamente com o título de visconde. A voz de Sorrel era sedutora. Não se trata de uma doação de dinheiro, mas de uma partilha de poder. Seu filho entrará formalmente no círculo social da nobreza do sul como sócio. Ackerman pegou o documento, sentindo com a ponta dos dedos a textura densa do pergaminho. Este único documento significava que a família Grell deixaria de ser meros guerreiros do território do norte e se tornaria verdadeiros magnatas regionais. Seus descendentes apagariam completamente o cheiro de arrivistas. E o preço? Ackerman fechou o documento com o olhar afiado como uma faca. O segundo príncipe não me parece um homem caridoso. É simples. Sorrel abriu os braços. Quando a bandeira do território do norte aparecer na passagem, esperamos que a visão da 17ª Legião esteja um pouco mais clara. E se em certos momentos críticos no futuro algo mudar na capital imperial, esperamos que o general se lembre da amizade de hoje e mantenha um nobre silêncio. Ackerman encarou Sorrel por um longo tempo, depois, de repente, caiu na gargalhada. O som fez os livros nas prateleiras tremerem. Um silêncio nobre, uma bela expressão. Ackerman levantou-se, caminhou até a adega, pegou pessoalmente uma garrafa de um vinho tinto sulista muito apreciado e serviu uma taça para Sorrel. Este lugar maldito é frio demais. Até eu estou começando a me cansar dele. Ackerman empurrou a taça de vinho em direção a Sorrel e ergueu sua própria taça de cristal. Minha espada pertence ao Império, mas minha família me pertence. Sorrel ergueu sua xícara e os 2 copos tilintaram suavemente no ar. Fechado, o general Grell. Meia hora depois, o pesado portão de ferro da fortaleza ergueu-se lentamente. A carruagem de Sorrel saiu da imensa sombra da fortaleza da Rocha Cinzenta. O vento e a neve ainda eram fortes, mas o interior da carruagem estava quente como na primavera. Meu senhor, Ackerman foi mais difícil de lidar do que eu esperava, sussurrou o atendente ao lado dele, apertando as mãos, que estavam úmidas de suor frio. No escritório agora há pouco, senti como se estivesse sendo observado por uma fera feroz, pronta para ser despedaçada a qualquer momento. É claro que ele é uma fera. Qualquer um que consiga manter firmemente a posição de comandante da 17ª Legião não pode ser uma pessoa comum. Sorrel recostou-se na almofada e soltou o punho da espada que segurava com firmeza. Uma fina camada de suor também cobria sua palma. O confronto que acabará de acontecer não fora apenas verbal, mas também uma luta mental. Ele é arrogante porque tem capacidade. Ele está insatisfeito porque já viu o limite. Sorrel olhou para a paisagem nevada que passava rapidamente pela janela e comentou com leveza. Ele não carece de dinheiro. O que lhe falta é a escada para ascender socialmente. Nós lhe demos a escada e este leão irá, temporariamente, guardar as suas garras. Então, devemos retornar à capital imperial agora? Não. O olhar de Sorrel voltou-se para o norte, como se tentasse atravessar a nevasca e enxergar através da vasta imensidão branca além dela. Ackerman é apenas um leão guardando o portão. Alimente-o e ele dormirá. Mas estou mais interessado na pessoa por trás desse portão. O território da Maré Vermelha? Perguntou o atendente, hesitante. Sorrel soltou uma risada fria. Ser capaz de controlar todo o território do norte em circunstâncias tão desesperadoras, e ainda fazer alguém como Ackerman se sentir cauteloso. Uma pessoa assim é ou um lunático ou um monstro muito mais aterrorizante do que Ackerman. As rodas da carruagem abriram um sulco profundo na neve, avançando não para o sul, mas resolutamente para as profundezas do vento e da neve do norte. Vamos lá. Vamos encontrar Louis Calvino e ver quais são as suas ambições. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.
Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!